Salve, salve família, sejam muito bem-vindos ao Fala aí Carteiro. Eu sou Josimar Caetano, carteiro na cidade do Rio de Janeiro, e hoje nós temos um convidado especial aqui para o nosso podcast, o nosso amigo Saulo de Sá Silva. Acertei o nome, Saulo? Acertou. Dessa vez? Acertou. Pessoal, o Saulo de Sá Silva, ele é bacharel em Direito, passou 12 anos preso. Ele foi conhecido também como Barão do Pó da Rocinha, que era chamado na imprensa por Robinho ou Pinga. Saulo, seja bem-vindo aqui no nosso programa hoje. Estamos aqui num programa recheado de informações, recheado de história que vai inspirar as pessoas. Tenho certeza que os nossos telespectadores que estão do outro lado vão se inspirar com a sua história. Saulo, que é ex-carteiro, ele se formou em Direito e, infelizmente, ele passou pela vida do crime, mas hoje ele tem uma história inspiradora para nos falar. Saulo, seja bem-vindo ao nosso programa, meu amigo. Eu que agradeço o convite, fiquei honrado com o convite, estou muito feliz de estar aqui. Estou aqui porque fui carteiro também, durante 9 anos da minha vida. Com muita felicidade eu falo isso, com muita honra, com muito orgulho. É isso. É isso. Galera, antes de mais nada, para nós darmos início ao nosso programa, eu gostaria que você que se encontra aí do outro lado tenha apoiado nosso canal, já vai deixando o seu like, nos curtindo, compartilhando o nosso conteúdo, se inscrevendo no nosso canal. Você que tem um amigo, que tem um vizinho, um parente, que curte escutar podcast, ver programas de podcast, esse nosso programa aqui, ele está começando, é um canal pequeno ainda, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente pode alcançar muito mais pessoas, levar a nossa informação, levar a nossa voz a muito mais pessoas nesse Brasilzão inteiro que nós temos aqui. Então, galera, vai compartilhando aí o nosso conteúdo e hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do Saulo. Saulo, conta pra gente qual é a tua história. Você que foi conhecido, foi até inspiração de personagem de novela. Para quem não conhece, pessoal, e assistiu aquela novela da Bibi Perigosa lá, que tinha o Robinho. Então, Saulo foi a inspiração daquele personagem. E hoje ele está aqui para contar a história dele. Como que foi? Ô, Saulo, para começar, eu já vou te fazer uma pergunta de cara. Saulo, conta pra gente, é verdade que você utilizou dos mecanismos da empresa brasileira de Correios e Telégrafos para traficar? Essa é uma pergunta que não dá para ser respondida com sim ou com não. Eu tenho que contar a história desde o início para as pessoas entenderem melhor e poder, assim, alimentar suas próprias opiniões a respeito. Então, para começar essa história, eu tenho que começar desde quando eu entrei nos Correios, até antes um pouco de entrar nos Correios. Que os Correios foi uma proposta de mudança de vida, porque eu já estava com a vida mergulhada na criminalidade, através da minha própria família. E, posteriormente, eu também me envolvi ali no Morro do Turano. Infelizmente, eu não falo isso com orgulho nenhum, não tenho orgulho dessa parte da minha vida, mas eu sei que toda a minha vida construiu o Saulo que existe hoje. Então, de fato, eu tenho que trazer aqui algum ponto que seja relevante para as pessoas. Mas eu já vinha me envolvendo com crime, e quando eu entrei nos Correios, concomitante a isso, paralelo a isso, eu casei também, tive filhos, foi tudo junto assim, num espaço curto de tempo, e fiz uma proposta para mim mesmo não me envolver mais com criminalidade, não fazer nada de errado, absolutamente nada. E fiquei por 2 anos trabalhando no Correio, um período bem difícil para os Correios, era um Correio diferente do que é hoje. Na época a gente trabalhava, eu saía numa bolsa com 1.500 objetos, pelo menos, dentro da bolsa, e a gente podia carregar até 11 quilos e descarregava as cartas, entregava as cartas, depois reabastecia os carteiros que estão hoje trabalhando aí, que hoje eles andam mais do que carregam peso, né? A gente andava bastante e carregava muito peso. É comum todos os carteiros aí daquela época terem problemas sérios de coluna, e não é à toa isso. Eu mesmo sou um desses que tem problemas sérios de coluna.
Então, eu peguei um período bem conturbado mesmo no Correio. Eu cheguei para abastecer uma unidade que tinha tido demissão em massa por um movimento contra a chefia. Foram mais de 20 carteiros demitidos. E eu fui para suprir isso daí, sem experiência nenhuma, saindo de uma vida de crimes. Para poder ser trabalhador, eu fui pegar a pior parte do trabalhador. A gente está diante, então, de uma história incrível, que é a história de Saulo de Sá, que ele sai do crime, da criminalidade, à advocacia, praticamente é um resgate social. Saulo de Sá Silva é um resgate social. E hoje a gente quer conhecer essa trajetória. Você já colocou para a gente aqui uma época que o Correios era diferente do que existe hoje. Mas para a gente, então, responder essa questão, se você utilizava dos mecanismos da empresa para poder traficar, a gente precisa conhecer quem é realmente, quem era Saulo de Sá, a reputação inicial e quem é Saulo de Sá hoje. Então, eu queria, assim, brevemente, assim, que você fizesse um resumo hoje. Quem é Saulo? E você iniciasse a sua história lá. Quem era aquele traficante lá, o Robinho, o Pinga da Rocinha? Quem é o Saulo hoje? O Saulo hoje é bacharel em Direito. Eu saí da cadeia tem 5 anos que eu saí, 5 anos e pouco. E foi o tempo de eu fazer meu curso superior de Direito. Concluí o curso superior de Direito. Fiz agora, prestei o 42º exame da ordem. Nós estamos agora no 43º, ou seja, o penúltimo exame. E passei na primeira e segunda fase e agora estou em processo para aquisição da carteira, né? Para ser inscrito no quadro da ordem. Trabalho, sou empresário do meio de licitações, trabalho com licitações e tenho parceria e sociedade em 2 escritórios de advocacia. Sou pai de família, tenho um filho pequeno, 2 filhos já adultos e 3 netos. É isso, basicamente isso. E como que a sua vida se insere na história do crime, cara? Como é que aconteceu? Você foi cria da Rocinha? Não, absolutamente. Porque todo mundo tinha, as mídias da época, quando você foi preso, era o Barão da Rocinha, que era acho que era a segunda pessoa mais forte dentro da Rocinha, o cara do tráfico no Rio de Janeiro, e até você ser preso. Na verdade, eu ganhei muita notoriedade e, assim, uma justa notoriedade até pelo que eu fazia, infelizmente, a notoriedade negativa, porque eu fui o precursor do refino de droga no Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro, fui pioneiro nisso daí. Então, ao fazer isso, eu furei uma bolha ali dentro dessa estrutura do tráfico. Infelizmente, eu sempre falo isso, que eu não tenho orgulho nenhum disso. Mas eu ganhei uma notoriedade muito grande. Explodiu muito meu trabalho ali que eu prestava ali dentro da Rocinha. E eu fui adquirindo mais poder ainda, a confiança que eu tinha do cara que era o dono de lá na época. E eu fui adquirindo e até que chegou o momento que eu dividi o poder junto com ele ali da Rocinha. A gente, na verdade, não dividia, né? A gente compartilhava o poder ali e eu tinha praticamente os mesmos poderes que ele. E por isso também que eu ascendi, né, midiaticamente, na mídia, por causa desses feitos aí. Mas antes disso, é que eu acho relevante falar, porque eu estava no Correio, trabalhando normalmente, só que eu estava vendo ali, eu acho que de repente essa dor pode ser a dor de vários carteiros também, várias pessoas que trabalham na empresa. Eu via que minha vida não andava, eu não tinha nenhum progresso financeiro, a empresa cuidava muito de ticket, refeição, cesta, ticket de alimentação, o plano de saúde era excelente, maravilhoso, mas dinheiro a empresa não dava para a gente, o salário da gente era precário. E eu via que minha vida não progredia. E um dia o meu passado bateu a minha porta, me fazendo uma proposta de retorno a fazer alguma coisa no sentido de tráfico de drogas mesmo, algo que eu aprendi a minha vida inteira, e eu resolvi fazer paralelo ao Correio para ajudar na minha renda mesmo. Eu queria fazer faculdade, tinha que ter dinheiro. A gente não tinha acesso à faculdade como a gente tem hoje, não tinha nenhum incentivo estudantil como tem hoje. ProUni, SISU, isso não existia, Enem não existia nessa época. Então eu pagava minha faculdade com dinheiro que eu fazia assim, com as
vamos dizer assim, correrias paralelas ao correio. E pagava a escola dos meus filhos também, que era particular, a gente tinha bolsa de estudo, mas era particular. E pagava metade. E a faculdade da minha ex-mulher também, eu pagava também. Com esse dinheiro. Só isso. Não ganhava dinheiro, não era um traficante que ganhava dinheiro, que, tá isso, nada disso. Só que num dado momento, eu tive uma conexão, por um devaneio da vida mesmo, eu tive uma conexão com um traficante que era muito procurado no Rio de Janeiro. Ele desdenhava muito da força de segurança, do Estado, que era o Bem-te-Vi da Rocinha. Assim, ele tinha contato com várias pessoas da sociedade, e isso irritava muito a Secretaria de Segurança. E quando a polícia viu... Falou que ele era teu amigo pessoal, Ele né? era meu amigo pessoal. E a gente começou a fazer alguns negócios, assim como várias outras pessoas ligadas ao tráfico eram meus amigos, tem uns que são até hoje. Eu costumo dizer que eu virei a página do crime na minha vida. Mas as pessoas que estão ali no crime, tem muitos ainda que são meus amigos. E alguns são até clientes hoje em dia. Então eu não posso virar as costas para quem é meu amigo, mas não participo de nada mais da vida Nada mais deles. ilícito. Nada mais ilícito. Todos eles sabem disso, é pacífico, tranquilo. Bom, voltando, eu tive uma conversa com o Bem-te-Vi na época pelo rádio, pelo telefone, e a polícia me interceptou, conseguiu me identificar através da escuta ali, serviço de inteligência deles lá, e foram a minha captura. Quando eles me prenderam, eles não pegaram nada comigo, não tinha anotação nenhuma, não tinha nenhum resquício, nada de droga, nada comigo. Mas nessa interceptação tinha... Tinha conversa de tráfico de drogas. Mas relacionada a Correios? Não, estou fazendo um trampo aqui... Desafio. Esse processo, eu ganhei 18 anos nesse processo. Esse processo aí que me colocou primeira vez preso. Eu desafio qualquer um. Tem 2.000 páginas no processo. Não tem uma linha falando que eu sou carteiro, que usa a instituição... ou que eu uso o correio para qualquer coisa. Não existe isso. Inclusive, a imprensa ventilou na época que eu usava a moto dos Correios para levar 500 quilos de droga para a Rocinha por semana. A moto do Correio. Eu nunca sentei na moto dos Correios. Eu nunca entreguei carta motorizada. Nunca. Nessa época que eu fui preso, eu estava de licença médica. Eu estava com ferros no braço. Impossível até me mover direito. Enfim, a polícia foi na minha casa revistar e procurou o uniforme do Correio. Ele não foi procurar droga. Eles procuraram o uniforme do Correio e colocaram na manchete o carteiro do Bem-te-Vi. Que era o carteiro do Bem-te-Vi, o carteiro do tráfico. Tá? Ainda tem notícia ainda em relação a isso. Então eu digo que se você pega uma pessoa que já tem uma ficha criminal, com vários crimes, e você inventa uma mentira falando que ela cometeu um outro crime, quem que vai acreditar nela? Ninguém vai acreditar. Ninguém. Então, eu realmente estava praticando crime, eu traficava droga, mas em baixíssimo nível. Eu era o baixo clero. Um aviãozinho, seria um avião do crime, do tráfico? Poderia se dizer um avião. Que depois veio essa expressão, anos depois. Não era avião. Eu vendia droga para ganhar negócios. Uma baixa comissão. Ganhava R$500, R$100, R$200 em cada quilo. Tanto que não dava para eu ter uma ostentação de vida. Não era... Mas isso ajudava você a pagar a sua faculdade. Me ajudava. E, por incrível que pareça, o dinheiro só dava para isso mesmo. E quando eu fui preso, a polícia falou, cara, o policial falando comigo, como você está aí, ele falou comigo, olha só, Saulo, a gente estava atrás de uma montanha de ouro, que é o Bem-te-Vi. Pegamos uma pedrinha. Vamos ter que transformar essa pedrinha numa montanha. Mas como é que foi essa abordagem? Eu me mudei. Para você ver, nessa época eu tinha acabado de sair tinha largado, estava parando de fazer. Quando eu fui preso, de novo, eu falei, agora eu vou parar. Já estou para me formar em matemática, já estava no 6º período, eram 8 períodos de matemática, eu já dava aula de matemática, como estágio, né? E ia montar uma borracharia com o dinheiro que eu estava juntando ali, de pouquinho em pouquinho. Fui falei com todo mundo que eu ia sair, que eu ia parar. Me mudei de onde eu morava, fui para um outro lugar, para ninguém me encontrar nem me importunar, nada disso mais, e falei, vou parar.
eu me mudei na sexta-feira, no sábado eu fui comprar parafuso para colocar uns quadros na parede. Quando eu voltei, que eu parei numa padaria, um policial veio, Saulo de Sá Silva, tá preso. Aí tinha prisão preventiva já para mim, num processo enorme, um processo onde que não tem nenhuma conexão comigo. Eles colocaram 13 personagens que prenderam essas pessoas. Nunca ouvi falar em ninguém dali, nunca, nem por um acaso eu vendi nada, nem comprei nada daquelas pessoas ali. E falaram que eu era chefe daquela quadrilha. Quer dizer, me supervalorizaram ali na mídia. A população, a sociedade, óbvio que comprou isso, como compra até hoje em dia. Ninguém quer muito saber de pesquisar nada, nem naquela época, menos ainda. E eu fui lá preso, e quando eu fui preso, evidentemente que eu tive uma carga maior. O advogado, para mim, já era mais caro, porque ele já via que eu era um mega traficante. E não era. Ferrado. Para você ter uma ideia, eu nunca mais vou esquecer disso. Assim, eu tenho até que me controlar para não me emocionar com isso. Que eu fiquei preso na delegacia e os meus colegas do CDD Tijuca, uma boa parte deles, na época eu era muito querido lá, eu sempre, até hoje eu pertenço ainda ao grupo ainda dos Correios, pertenço, interajo, fico ali, coloco minhas coisas todas lá, converso com um montão, vou no CDD Tijuca, mas para você ver, eles juntaram, cada um tirou um item das suas cestas básicas e fez uma cesta básica para mim, grandona, e levou lá na delegacia para mim, eles. Que isso, cara. Fizeram isso. Mas aí a polícia começou a me ameaçar dentro da cadeia, porque achou que eu tinha dinheiro, e eu não tinha, me pressionando muito. Eu vi uma oportunidade de fugir da cadeia. Aí que vai nascer esse outro personagem aí, que é o que você falou aí, Barão do Pó, isso aí foi quando eu fugi da cadeia, entendeu? E eu fugi da cadeia, e é legal falar também, assim, eu acho que é legal, né? Talvez tem gente que acha que não é legal. Pouco me importa. Quando eu cheguei na Rocinha, que eu ascendi financeiramente, né? Eu não ascendi socialmente, nem profissionalmente, porque, né, não é uma profissão digna. Mas eu ascendi financeiramente. Na primeira Páscoa que eu passei lá, eu mandei comprar ovos gigantes e mandei entregar lá no CDD para todos os carteiros. E posteriormente a isso eu mandei entregar cestas de Natal da Lidador, aquelas cestas bem robustas mesmo, para todos os carteiros também. Mandei entregar para todo mundo também, em retribuição a essa amizade mesmo que me deram, né? E me dão até hoje, né? Caramba, eu não sabia dessa parte, não. Eu sabia que você não sabia e deixei para contar aqui para você, não te contei antes, Cara, em momento nenhum. Que top. Mas teve isso aí. E aí quando eu fugi da cadeia, né, já sendo perseguido pela polícia de uma outra maneira, então eu falei, agora eu não sou mais estudante e trabalhador e traficante nas horas vagas. Agora, infelizmente, eu vou ser traficante em tempo integral, porque eu não tenho mais a minha carreira de professor de matemática, não tenho mais meu emprego nos Correios, que tratou de me mandar embora na segunda semana, sem saber se eu era culpado ou inocente. Eu estava em prisão preventiva. O curso do processo... Não respeitaram o devido processo legal e chegaram lá com a carta de demissão, que eu não assinei, mas me demitiram, me desligaram da empresa. Ok, também, tá tranquilo. Eu acho que deveria esperar, né? Tentei discutir isso na justiça, mas não prosperou, não. Prescreveu. Aí eu fui para a Rocinha, e na Rocinha, de fato, eu comecei a ser traficante você em tempo realmente integral. vestiu o personagem de traficante. O personagem cara, mesmo. agora você... Mas assim, Saulo, antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de mandar um abraço para todos aí os nossos companheiros do CDD Tijuca e dizer para vocês aí que está do outro lado, compartilhe o nosso canal, aperta o like aí e prestigie esse podcast que foi feito para inspirar as pessoas, para mostrar às pessoas que, através da educação, através das escolhas certas, a gente consegue mudar as histórias, a gente consegue mudar de vida. O Saulo tem uma trajetória inspiradora, uma trajetória transformadora. Eu fiquei impactado com a história e estamos aqui compartilhando essa história com você que está aí do outro lado.
E eu espero que você compartilhe com mais pessoas a história inspiradora que foi a história do Saulo. Saulo, sobre essa questão de você ter sido preso e ter sido mandado embora dos Correios. Os Correios, para muitas pessoas, é uma porta de esperança. Para mim, por exemplo, era uma oportunidade que eu me agarrei, poxa, de ter um trabalho digno. É uma oportunidade que eu me agarrei de ter condições de estudar, de me formar, de ter uma família, de comprar uma casa, um carro, de mudar de vida, de sair de uma condição ruim para uma condição melhor. Só que aqui você me mostrou que mesmo você trabalhando nos Correios, você ainda tinha situação de necessidade, ainda passava por situações em que você precisava de ter mais renda para poder cumprir o seu papel de pai, de dono do teu lar, e de repente a oportunidade te retornou à porta, porque lá atrás você já tinha um envolvimento com o tráfico. Como é que começou isso, surgiu isso na sua vida, o seu envolvimento com o tráfico? Porque você não era cria da Rocinha. Então esse espelho para você, para iniciar, e de repente você chega num momento da sua vida que você fala, não, cara, eu tenho que mudar de vida. Começa a fazer concurso público, aí entra pelos Correios, e novamente o passado te persegue, e você agora tem uma trajetória até esse ponto. Lá atrás, você acha que na infância, a sociedade em si contribuiu para isso? Assim, você começou falando algumas coisas aí que eu acho importante de falar. Eu poderia ter ficado nos Correios, trabalhando, e assim, fome eu não ia passar, porque o Correio garantia isso. Mas eu digo assim que eu não tinha acesso a outras coisas na vida. Uhum. E eu nunca me contentei com o básico sem qualidade. Eu nunca me contentei com isso. De você ter que ser a vida inteira obrigado a ser carteiro o resto da vida. Não que isso seja a pior coisa do mundo. Tenho vários amigos que se aposentaram, são muito felizes, estão satisfeitos. Eu também tenho muito orgulho deles, amigos mesmo, de verdade. Mas, assim, de você ter a opção de, não quero isso. Eu não quero isso, eu quero crescer, eu quero mais. Quero mais do que isso. Não é ambição, não é... A gente, como pobre, favelado, a gente não tem ambição de ficar milionário. A primeira ambição da gente não é de ficar milionário. Óbvio, que eu acredito que muita gente quer isso. Mas a ambição da gente é ter o básico. É acesso à educação de verdade. Acesso a uma saúde mesmo de verdade. Acesso à segurança de verdade. Não os restos dos restos que nos dão. Que é o resto dos restos. Porque você vê bem, você coloca seu filho para estudar, a gente como pobre, coloca o filho para estudar numa escola pública. Você não tem dinheiro para pagar uma escola particular. Teu filho vai ter qual oportunidade na vida, cara? Se numa escola particular já está difícil, imagine numa escola pública. E você não tem tempo de ficar com teu filho, porque você trabalha no Correio o dia inteiro, o Correio suga tuas energias, chega de noite é um bagaço. Você não consegue mais falar com ninguém. Nem estudar, eu estudava dormindo o tempo todo. Dormia no banheiro do Correio, eu dormia em tudo quanto é lugar, dormia sentado no ônibus, dormia na sala de aula, porque não dava. É muito sacrificante para qualquer um. Eu tenho certeza que vários carteiros concordam comigo. Que você estudar e trabalhar, porque você estuda para quê? Para você mudar de vida, melhorar. Você fez o curso de Direito aí, passou. Acho que você sonha em ser advogado. Você está aí vestindo a camisa do Correio, você vai brigar por ela mesmo, vai lutar, vai defender a tua empresa, é um lugar bom para trabalhar, você vai transformar aquilo ali numa coisa boa, ainda que não seja. Mas você quer o melhor para você. E eu quis tanto esse melhor que eu não via no Correio uma capacidade de eu melhorar, evoluir. Então, por isso que eu voltei a me envolver com o tráfico. Não foi porque minha vaidade, eu não ganhava dinheiro para comprar roupa cara, para sair por aí, para gastar, não. Eu ganhava dinheiro exclusivamente para pagar as despesas da minha família, que eu achava que tinha que ter, que era a educação dos meus filhos e minha e da minha ex-mulher. Era isso que eu acreditava, que ia dar certo, era isso aí, a educação. E foi a educação que me tirou de vez do crime. Tirou de vez da vida do crime foi a educação, porque eu sempre acreditei nela,
mesmo nos momentos mais difíceis. E a minha trajetória no crime tem muita relação com a minha própria família. Que é a minha família que me obrigou a fazer nada. Eu sempre fui contra o crime, eu estando numa família de pessoas totalmente envolvidas com crime. Eu sempre fui contra. Eu estudava e fazia de tudo para não me envolver com aquilo ali. Só que chegou um momento que eu mesmo percebi que... Você estava inserido no contexto. Estava inserido no contexto, era fácil, era mais acessível para mim, de repente, ascender financeiramente e até socialmente através do crime do que honestamente. E quando eu fui para o Correio, eu tive essa prova. Infelizmente, eu falo isso, infelizmente, para mim, que pode não servir para a maioria das pessoas, mas para mim não condizia com o que eu queria, com o que eu sonhava e com o que eu achava que merecia. Então eu fui, entrei para o crime, paguei por isso, paguei um pouquinho mais do que eu devia inicialmente. Depois, quando eu fui para a Rocinha, aí a história já mudou. Eu realmente fiz por merecer aquela pena ali. Fui condenado mesmo, porque eu não estava vendendo pipoca na Rocinha. Eu estava mesmo traficando mesmo, droga, em grande estilo, por assim dizer. Mas, assim, eu fui condenado. E até a amiga perguntou ali, você ficou quanto tempo? Eu fiquei 12 anos preso. E as pessoas se assustam com isso. Caramba, coitado. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que está dentro. Estava dentro do esperado. Quando eu comecei a praticar crime, já existia cadeia. Você assumiu a responsabilidade. Assumi a responsabilidade, a minha consciência me levou também para um caminho psicológico muito mais confortável dentro da prisão. Eu passei por momentos muito difíceis, passei. Mas na maior parte do tempo eu fiquei muito tranquilo, porque eu tinha consciência que eu estava ali porque eu cometi um ato. Estava pagando o teu crime. Estava pagando. Agora, o que vem após isso, o que é supervalorizado de maneira injusta, foi quando saiu a novela na Rede Globo, novela que fez alusão à minha história de vida. Eu diria que 70% é ficção pura, 30% ali, pelo que eu fiquei sabendo, me identifico como verdade na novela. E quando a novela saiu, ela me prejudicou judicialmente, essa parte. E eu falo mesmo que eu fiquei 3 anos a mais preso por causa da novela. Era uma resposta, tu diria assim, que as autoridades tinham que dar para aquela situação da novela? Tipo, olha, ele não é um galã da novela, ele não é o chefe do morro, o herói. Ele, pelo contrário, ele é um criminoso e ele tem que pagar mais caro ainda. Não foi isso. Não foi isso, Caetano. Foi o seguinte. A história da novela é contada por uma ex-mulher. De um casamento que não deu certo. Faliu. O casamento faliu. Aquele casamento ali, eu diria que até que não era nem para ter acontecido, aquele casamento ali. Mas uma ex-mulher vai falar o quê bem de você? Entendeu? Então, ela colocou um personagem ali com uma aparência bem negativa. Uhum. Eu acredito nisso, as pessoas me falam muito isso. Óbvio que eu tenho pontos negativos e tenho positivos também. Mas o que foi ressaltado ali, pontos negativos. Não é sobre isso. O que acontece é o seguinte, se você é um bandido, é um criminoso, e você está ali na sombra da mídia, a mídia não lembra de você, certamente a justiça vai te tratar mais justo, com mais justiça. Se você é um traficante que tem um holofote da mídia em cima de você, aí vai ser diferente. A condenação vai ser diferente, a interpretação da lei vai ser diferente, e foi o que aconteceu comigo. Nitidamente eu provo isso para quem quiser ver. Que o Ministério Público, né, defendendo ali o Estado, ele sempre veio contra os meus pedidos, sempre se colocou contra os meus pedidos, normal, é a ideologia do Ministério Público, mágoa nenhuma, nada disso, ainda mais conhecendo o direito hoje em dia, que eu não tenho mesmo, mas ele sempre se colocou contra. Só que quando saiu a novela, o Ministério Público confeccionou um relatório com 13 parágrafos, assim, absurdos, misturando mentira com verdade e transformando tudo numa verdade. E aquele relatório ali que ele colocou após a novela, quando eu já estava com a minha liberdade pela justiça, pela lei, batendo na minha porta já, eu já estava pronto para ir para a rua mesmo, já estava inclusive ressocializado por minha conta, não por conta do Estado, porque o Estado não ressocializa ninguém. Pelo contrário,
Ele te empurra para o crime, mais. te empurra para dentro do crime. Isso aí tem milhares de coisas que eu posso falar aqui que vai te provar isso. E o Ministério Público fez esse relatório que impossibilitou da gente ganhar qualquer pedido na justiça. Presunção de inocência, zero. Acabou. O juiz não acreditava mais em nada. Não tinha nada que convencesse o juiz do contrário. E assim, e o juiz tinha medo, né? O juiz acaba que ele tem medo de ali soltar uma decisão que seja contra o Ministério Público e de repente vai que esse cara é traficante mesmo, ele vai voltar lá para a Rocinha, que era o que o Ministério Público falava, que eu ia voltar para o crime, né? E eu estava sem esperança nenhuma ali dentro da prisão. Quando teve uma pessoa lá dentro da prisão, você nem perguntou isso, né? Mas não, eu já a gente vai chegar nessa parte que aí. Eu ainda quero voltar na questão da educação, porque o que te leva a ser preso são traumas, coisas que aconteceram na sua infância. Aos 12 anos de idade, você visitar teu pai na cadeia, ser cria do Turano, e a gente vai chegar nessa parte, e que você lá atrás vê a possibilidade de estudar e ter uma vida diferente daquilo que você estava acompanhando na sua infância. Que você não queria estar naquele meio, você não queria participar daquilo tudo. E aí, de repente, você, não, cara, eu vou estudar. E a faculdade de matemática você começa antes dos Correios, é isso? Ou começa já no Correio? Começo nos Correios. Correio. Depois desses 2 anos que eu estava no Correio, para você ver, hoje, até pensando bem, um pouquinho depois desses 2 anos que eu comecei a me envolver de novo com crime, eu estando no Correio, que eu comecei a pensar em pagar uma faculdade. Então, depois disso que eu comecei a fazer faculdade e estava quase me formando já em matemática. Eu dava aula de matemática, eu dava aula em projeto social, até da Rede Globo, do Fantástico, amigos da escola, eu dava aula nesse projeto. E dava aula na escola que eu estudei também, dava aula em escola particular. E assim, eu era muito envolvido com aquela situação ali, tudo. Só que com muita dificuldade mesmo, com muita dificuldade. Eu vivia devendo a faculdade. Você vê, quando eu fui preso, eu sou uma pessoa que honro com meus compromissos. Sempre fui assim. Então isso me fazia muito mal, eu não consegui pagar. E eu, quando eu fui preso, eu estava com 5 mensalidades atrasadas da faculdade. Caramba. Não conseguia pagar. Mensalidade de R$250. Eu traficando drogas. Se eu era um grande traficante, por que eu não pagava a minha faculdade? Os caras queriam achar um ouro lá na tua casa. Né? Queria achar o ouro que era a camisa do Correio, para ele dizer que era o carteiro, para chamar atenção, atrelar uma empresa que, na minha época, os Correios, o carteiro era visto como uma das profissões mais respeitadas no Brasil. Ele perdia acho que para o bombeiro e para o professor. E ele, felizmente também, né, para o professor, perder para o professor, tudo bem, claro, ótimo, maravilhoso. Mas era uma das profissões mais respeitadas. Inclusive, eu tenho até que te dizer uma coisa. O ambiente do Correio, lá no CDD Tijuca, eu acredito que isso seja em todos. É um lugar onde eu encontrei mais pessoas honestas na minha vida. Porque eu não acredito muito na honestidade, não, das pessoas. Mas lá foi um lugar que eu encontrei mais pessoas honestas mesmo. Honestas e chatas. Chatas. E também divertidas também, né? Tem alguma história que se lembra lá? Ficou quanto tempo no Correio? Fiquei 8 anos e poucos meses. Se lembra quase 9 anos. Se lembra da tua matrícula? Os 4 primeiros números, mais ou menos. 8.950.732. Que isso, é impressionante, né? Tem 20 anos que eu não, 20 anos que eu não sei o que é essa matrícula, não coloco lá em nada. E eu lembro ainda, né? Eu acho que hoje em dia nem se lembra direito mais essas matrículas, né? Mas você estudou para passar na prova do Correio porque queria uma vida melhor, uma vida estável para sua família, não queria estar envolvido com crime, até que o crime bate a sua porta, porque você sempre teve essas amizades. É real que... não, bateu através do meu tio. As más companhias, né? O crime bateu de novo na minha porta através do meu tio. Meu tio tinha um brechó que era uma rua após o CDD Tijuca. Eu sempre ia almoçar com ele ali e a gente ficava ali se lamentando, eu e ele e tal. E um dia ele pegou e falou para mim assim, tem um traficante até conhecido pra caramba hoje aí, dito como líder do tráfico e tudo. Ele falou, ele tá voltando pro Rio de Janeiro e tá com as mercadorias para vender. Tu não quer vender para ele, não? Quer ajudar ele a vender? Eita. Aí eu falei, eu quero, tio. Eu quero sim, tô precisando disso mesmo. Precisando de grana. E foi aí que eu comecei de novo
a traficar drogas. Mas, assim, por incrível que pareça, a droga dele era horrível. Então, era muito difícil de vender e muito difícil de ganhar algum dinheiro com aquilo ali, na época, né? Depois ele mudou os mecanismos lá e mudou. Aí se transformou em quem ele é hoje, né? Ainda preso, mas ele ainda é muito falado. Mas, enfim, antes que você me pergunte, acho melhor nem falar o nome dele, né? Não precisa falar o nome. Não precisa falar, a gente já sabe. Está com muito problema na vida dele, então não acho bom falar. E as suas parcerias que acabaram levando você, como foi a situação do Andrezinho, do próprio Bem TV? Eu não concordo que tenham... Óbvio que essas circunstâncias todas foram favoráveis, mas a atitude de entrar mesmo, de me envolver, foi minha, consciente, totalmente. Assim, poderia eu ter não feito isso? Poderia, mesmo com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, todo mundo ali, de alguma maneira achando uma coisa super normal, incentivar para esse lado, meus amigos também, mas eu mesmo que resolvi e paguei pelo que eu tinha que pagar e estou aqui agora contando essa história aí, porque realmente eu acho que essa parte é relevante, de eu conseguir me formar em direito, que é difícil. Você sabe muito bem disso, você acabou de se formar também. E passar na prova da ordem também, eu passei logo na primeira vez que eu fiz o exame. Isso também não é uma coisa comum, a maioria das pessoas sabem disso. Então, acho isso muito relevante, assim, para esse momento. Quando você foi preso, você foi para a Polinter. E lá você passou por muita situação ruim, que você diz. E a tua decisão de fugir? Para se tornar aquele bandidão mesmo? Ah, cara, não vou ficar mais aqui, já que eu tô preso, já que eu perdi, agora eu vou tomar essa decisão. Ela foi decisão. sendo construída, dia após dia. Eu passei por um momento muito difícil na Polinter. Assim, eu costumo dizer que eu passei um mês pior do que os 12 anos que eu fiquei, que foram, assim, horríveis mesmo. Porque se eu te contar sobre os 12 anos, tu vai falar, meu Deus do céu, como que tu conseguiu passar por isso? Como que qualquer pessoa consegue passar por isso? Mas dos 30 dias ali também, se eu te contar, é uma coisa horrível mesmo, assim, que eu passei ali. Foi uma prisão preventiva, no caso. E porque foi a primeira também, uma prisão preventiva que foi depois transformada. E eu fiquei lá até o dia que eu fugi, né? E foi construído. Recebi a visita de alguns policiais falando que queriam dinheiro, que se eu não desse dinheiro eles iam empurrar mais processo em mim. E realmente, de fato, eles empurraram. Eu fui condenado nesse processo fake deles. Você só ganhando fama de traficante, depois de caiu. líder. Depois esse processo caiu, porque eu não tinha fundamentação. Mas eles conseguiram me condenar. E eu fui sendo ameaçado ali. A minha ex-mulher estava sendo ameaçada também de ser sequestrada pela polícia e tal. E eu vi uma oportunidade de fugir da cadeia. E teve um dia que realmente foi exatamente isso. Eu virei a chave e falei, quer saber de uma coisa? Estão falando que eu sou? Então agora eu vou ser mesmo. Aí quando eu tomei a decisão de fugir, que estava eu mais 10 pessoas presas dentro daquele lugar ali, na cela. Chamava a cela e de eles Porquinho? Como é que é esse? No Porquinho foi na Polinter. Que o Porquinho, para quem não conhece, eu acho que a maioria das pessoas não conhece, felizmente não conhece, nunca nem ouviram falar, é a triagem da cadeia. Ali é onde os presos ficam para ficar pouquíssimo tempo e ir para alguma cadeia que a justiça mande ele ir, ou então seja judicialmente, né, viável. E só que eu fiquei morando por 30 dias num lugar que não era para se morar por 30 dias. Ou seja, não tinha lençol, não tinha nada. A gente dormia no chão, apertado, num espaço de, sei lá, vamos botar aí 20 metros quadrados, 15, 18 metros quadrados. Tinha 30 pessoas, 40 pessoas morando ali, dormindo. Então, final de semana, por exemplo, que não tinha aquela circulação de carro da Polinter, da triagem mesmo, a gente chegava às 8 horas da noite e a gente ficava todo mundo com a cabeça pro alto assim para respirar. Porque não dava para respirar. Você encostando, todo mundo apertado mesmo no espaço e todo mundo assim, ó, rezando para ter a transferência para esvaziar. E a gente dorme apertado, reveza, né? Porque não tem como dormir todo mundo.
dorme valete afiado, que se chama, um de frente para o outro, assim, e se apertando ali. Se você sair, você não consegue voltar. Se você levantar para ir no banheiro, no boi, né, que se chama, você não consegue voltar. Se você estiver em pé para revezar e tirar uma perna, levantar, você não consegue botar outra perna no chão de novo, que o espaço é Mas ocupado. aí você tá me contando a história de passageiro de ônibus que pega ônibus 4 horas da manhã para ir trabalhar, que é quase a mesma condição, pô. Um tempo atrás aí BRT tava nesse coisa sentido, horrível, tava nesse coisa nível. horrível. Coisa horrível. Mas isso, tu vê, isso, cara, isso. que você preso passando por isso, o trabalhador tendo que acordar cedo e trabalhar, passando pela mesma situação que você tá preso. A liberdade ela é subjetiva? A liberdade, óbvio, que é subjetiva. Os direitos também são subjetivos. Os deveres também são subjetivos. Infelizmente é assim, né? Relativo também, né? E aí o que era para você pensar naquela liberdade? Falar, cara, não, aqui agora eu vou sair fora. Mano. Não, ali eu confesso para você que ali eu fui testado ali. Eu falei, caramba, que isso? Mano? E agora, mano? O que eu vou fazer da minha vida? Mas fui transferido. Fui transferido para uma outra condição que se chama cela especial, que naquela época, mais de 20 anos atrás, era pago, né? Você pagava. E fui. Lá eu saí do inferno, do verdadeiro inferno, e fui para o céu. Eu saí de uma condição de rua, de sarjeta, e fui morar na Vieira Solto, de frente para o mar. Com tudo certo, tudo bonitinho. Foi isso que aconteceu. E mesmo assim, as pessoas falam que assim é mole tirar a cadeia, assim é mole. Não é mole. Você tirar a liberdade de um ser humano, de qualquer maneira que seja, não é bom. Não é bom, é ruim, é horrível. E eu ficava ali dentro daquele lugar que tinha televisão, tinha videogame, tinha 10 pessoas ali, tinha 12 telefones celulares. Eu não tinha telefone celular, mas os outros companheiros ali tinham. Então tinha todo o conforto. Tinha um ar-condicionado, tinha todo o conforto, mas era horrível. Era escuro, era preso. Você está preso, você não pode fazer nada. Está vendo a tua vida desmoronando na rua. Óbvio, de novo, por um crime que eu pratiquei, por uma circunstância que eu escolhi, né? Eu que busquei isso para mim. Não estou fazendo de vítima aqui, nunca vou me fazer de vítima nisso daí. Mas chegou um momento que eu comecei a ser muito pressionado e tinha uma oportunidade de fugir ali. Por ser um lugar mais tranquilo, também tinha as facilidades. Não paguei policial nem nada para fugir, não aconteceu isso, não existe isso. Eu fui na bronca mesmo. E os 10 pessoas que estavam comigo ali não tiveram coragem de ir, ficaram com medo de achar que não ia dar certo. Eu fui. E fui me esconder lá na Rocinha. E ali eu recomecei do zero a minha vida. Eu não tinha onde morar, não tinha o que vestir, não tinha o que comer. E eu me encostei ali num rapaz ali que eu não conhecia, fui conhecer lá, pessoalmente lá, e que me ajudou, que era o dono do morro. Na época, eu tinha tido uns problemas lá, ele acabou ascendendo a dono do morro. E eu fiquei do lado dele, ele falou, não, vou te ajudar, cara. Tu era amigo do BenTV, vou te ajudar. Nessa época o BenTV já estava morto? Ele tinha acabado de morrer, tinha 2 meses que ele tinha morrido. Ele morreu e estava preso. E eu cheguei lá, assim, herdando a amizade do BenTV, que eu só tinha amizade com ele. A amizade mesmo eu só tinha com ele na Rocinha, com mais ninguém. E esse rapaz que sucedeu ele, né, foi o sucessor dele, acabou me dando também um voto de confiança. E eu falei, eu não vim aqui para ficar encostado em você, não. Eu vou te ajudar também. E coloquei toda a minha capacidade, minha força, minha inteligência, como as pessoas dizem aí, a favor daquele projeto. Da criminalidade, do tráfico. Da criminalidade. Mas eu tenho que dizer uma coisa, não é minimizando os males do tráfico de drogas, nem do crime, não. Que a gente fez de tudo para sempre evitar o confronto, sempre evitar a violência. A gente tinha essa característica lá. As pessoas sabem disso. Se você conversar com as pessoas que viviam lá naquela época, sabem que a gente era um grupo assim atípico. Até a polícia mesmo pode falar isso. A polícia já me falou isso. Que vocês eram diferentes. Assim, vocês propagavam ali um mínimo de intervenção criminosa possível dentro da comunidade. Agora, traficar droga a gente traficava mesmo, vendia mesmo. Cometimento de crimes
Na rua, a gente coibia bastante, chamava os ladrões para reunião. Umas coisas meio, assim, doidas de se falar para a sociedade. Mas a gente fazia reuniões com o ladrão para falar para eles não roubar, na Zona Sul, na Barra, no Recreio. E eu acredito que as pessoas, eu encontro às vezes as pessoas falam, pô, era uma época tranquila. Também era um outro Brasil, era um outro Rio de Janeiro também, Uma outra né? forma de pensar. Era diferente. Mas quem escuta isso acha que pode até dizer que o crime compensa. Quem vê dessa forma, de que o tráfico ele serve para dominar, comandar o morro, deixar o morro mais apaziguado ou suprir a necessidade de um, de outro, vai pensar, vai cair nessa máxima que o crime compensa. Eu pergunto para você, Saulo, você acha que o crime compensa? Eu acho, como eu já respondi em outros podcasts aí, que isso é uma pergunta muito particular para cada um. Eu acho que eu não tenho o direito de falar que compensa ou não compensa. Porque tem pessoas que só encontraram o crime como solução. Eu tinha até outras soluções, particularmente, eu tinha. Assim, me doeu muito ter perdido 12 anos da minha vida. Me doeu muito. Mas veja só você, como que eu vou falar que o crime não compensa? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje, falando num podcast? Por que eu sou advogado? Por que eu consegui me formar? Talvez eu conseguiria, se eu não tivesse tido crime na minha vida. Não sei. Talvez não. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Então, assim, a minha história compensou para mim? Claro que compensou. Se eu pudesse voltar no passado. Outro dia, um produtor da série que a gente está querendo fazer aí sobre a minha história me perguntou assim, Saulo, se você pudesse voltar no tempo, você não faria diferente? Cara, com a mentalidade que eu tinha e com o que eu queria, com o que eu ambicionava para minha vida, com certeza eu ia me envolver em outro tipo de crime. Eu não me ia envolver nesse crime, não. Entendeu? Eu ia ser um pouquinho mais inteligente. Aí ele, o que você ia fazer, por exemplo? Ia ser estelionatário? Não. Eu ia no top do crime, eu ia ser político. Hoje em dia você ia estar falando com um político. Com certeza que a melhor parte do crime é a política, porque os políticos, rotineiramente, não todos, obviamente que não todos, a gente tem muita gente séria lá, mas rotineiramente a gente vê políticos que roubam, que fazem, que com uma caneta ele destrói a vida e o destino de milhares de pessoas e são ovacionados pela comunidade, pela sociedade. São verdadeiros heróis. Se você falar mal do político, acabou a família de determinado político. Falar mal do outro político, acabou a família, acabou a amizade. Quer dizer, uma pessoa que erra, que a gente sabe que erra, muitas vezes chega aí pra gente tudo, e é um bandido que é ali, ó, outorgado pela população, pela sociedade. Todo mundo apoia. E vota nele de novo. Reelege ele. Então eu falei isso pro cara. Por quê? Eu não sou uma pessoa genuinamente má, nem genuinamente boa. Assim como todos. Eu não acredito em ninguém 100%. Ninguém. E eu errei, cometi crime, fui contra o desequilíbrio social, paguei por ele. E pronto, fim de papo. Mas por isso eu tenho que ser para a vida inteira criminoso, como muitas pessoas às vezes comentam isso, né? Na minha rede social falam isso. Que tinha que morrer na cadeia, tinha que... Então, em relação ao crime não compensa, eu vou falar pro amiguinho que está lá na boca de fumo, que encontrou o único jeito na vida dele viver, às vezes até de viver. Porque a gente fica visitando às vezes a mídia, as histórias, mas se você for ver mesmo a vida da pessoa, eu te digo com certeza, meu amigo, eu fiquei durante alguns anos na cadeia falando para os meus amigos, meu amigo, isso aí não vale a pena, tem futuro. E eu sempre mantive essa postura de falar, cara, sai fora disso. Aí, ó, valeu a pena? 12 anos, minha filha crescendo aí, ó. Minha filha chegou grávida aí na cadeia, cara. Minha filha tinha 9 anos quando eu fui preso. Chegou grávida agora na cadeia, minha filha. Tu acha que vale a pena isso pra tu? Tu acha que isso é legal? Sai daqui, toma rumo na tua vida. Mas aí a pessoa vem contar a história dela pra mim. Não tem como, meu amigo. Tem situações que não tem como você falar pro cara, não, cara, dá um jeito.
Não tem como. Só tem aquela saída ali mesmo. É muito fácil a gente falar, não, se quiser, consegue. Não é assim, eu não acredito nisso. Ah, você... que nem as pessoas falam, né? Saulo, você é um exemplo de superação. Tudo bem, que bom que as pessoas se inspirem em mim de alguma maneira. Outro dia, uma pessoa falou ali na rede social, falou, ele só pode ser, ele é exemplo bom para bandido. Falou. Aí eu falei, nem para bandido eu sou exemplo, meu amigo, porque eu fui preso, bandido não quer ser preso. Então eu não sou exemplo nem para bandido. Aí, quer dizer, essas coisas não são simples. Eu não acredito nessa frase. O crime não compensa, como uma frase que salvou, pronto, está resolvido nossos problemas. Não estão resolvidos. Óbvio que não vai compensar para a sociedade, não vai compensar para o criminoso, quando ele está na prática do crime, óbvio, está tirando a vida de uma pessoa, está drogando, eu não vou falar isso porque não existe isso, né? Da pessoa drogar a outra. Pessoa que se droga, né? Mas quando está ali tirando um bem da pessoa, está praticando mal, naquele momento ali, óbvio que não compensa para ninguém, nem para a sociedade, nem para o próprio bandido. O bandido, a maioria das vezes que eu conheci, que eu vivi com isso tudo, ele não quer ser bandido. Ninguém quer ser bandido. Pergunta pro bandido se ele quer ser bandido. Vai lá e fala, cara, para agora com tudo. Eu vou te dar tudo que você quer ter acesso, que você tem direito a ter acesso. E você vai ver se ele não vai sair. Eu duvido que não vai. Vai. Então, essa pergunta não tem uma resposta definitiva, um sim ou não. Eu não acredito nisso. Mesmo porque nessa época em que você era traficante no morro lá da Rocinha, tem relatos de pessoas que procuravam os traficantes lá, o amiguinho lá que era parceiro teu, para poder ajudar, às vezes num remédio, numa condição, porque sempre num nível no limite. A pessoa vive no limite. Aí, às vezes, você, como trabalhador, como você tentou ser trabalhador, também estava vivendo no limite. E, enquanto isso, a coisa errada, né, que é o tráfico, tá bombando. O cara que está ali, o cara não estudou, o cara não acorda cedo para poder bater cartão, pegar ônibus, bater cartão. E, em contrapartida, o cara tá ali, ó, cheio da grana, pode comprar, pode vender. E a questão toda que não tem é a tal da liberdade, porque também não pode sair do morro. Mas, vez em quando, alguém aparece pedindo alguma coisa que o Estado, que era para prover, como a saúde, a educação, os políticos que era para poder oferecer para o cidadão, não oferece. E aí tem que recorrer à ilegalidade, tem que recorrer ao criminoso, para que esse criminoso possa ajudar, digamos assim. O Estado não está ocupando o espaço que ele deveria ocupar, né? Quando não ocupa, o outro lado ocupa. Tem alguém que vai ocupar. Então, quem é que vai ocupar o Estado ali? Infelizmente, é isso que ocorre. Agora, você falou uma coisa aí que eu acho engraçado, né, de se falar, porque eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Eu trabalhei 8 anos, 9 anos no Correio, trabalhei bastante mesmo. Peguei pedreira, como se diz, né? Mas na Rocinha eu trabalhava muito também. Eu nunca vi, na vida do crime, Saulo, eu nunca vi dinheiro fácil no tráfico. Nunca vi. Fora a cadeia, que tem como consequência que já dificulta pra caramba esse dinheiro. Já tem um preço mais alto ainda esse dinheiro. É uma consequência mínima, porque fora a cadeia... Fora a cadeia. Eu costumo dizer que o traficante dia. Ele tem um prazo de validade. Porque quando ele é reconhecido, atribuído ali, pô, o Saulo é o traficante da Rocinha, vamos pegar ele. Mano, se tiver de te pegar, vão fazer como fizeram com o BenTV. Ah, mas o BenTV era um traficante que tinha uns fuzis de ouro, o cara tinha aquela coisa sabendo toda. Legal, hein? Eu vi teu podcast. O cara comandava o Rio de Janeiro através... Porque a favela da Rocinha ela era a maior favela do Rio de Janeiro. Então era um... E quando pegaram ele, não pegaram para prender. Não pegaram para ressocializar. Pegaram por algum outro motivo. E aí eu costumo dizer, cara, o traficante ele tem um prazo de validade. Ele já não... Ele é privado de liberdade, que eu digo. Por exemplo, eu posso ir lá no Maraca assistir o meu Vasco meter 3-0 no Fluminense.
que eu sei que tu é Fluminense. Eu posso pegar? Aí você tá sonhando, começou a sonhar agora, né? Eu posso tá na hora de dormir. Eu posso pegar meu carro e ir pra praia. Agora, o traficante que está em cima do morro, ele não tem essa possibilidade. Se ele traficar bastante, ele pode pegar um aviãozinho e ir para outro país, né? Para praia. Mas não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. O que você pode me dizer? Em relação ao crime não compensa. Vou te dar um exemplo claro, que eu falava para meus companheiros dentro da cadeia. Desde o menorzinho, o criminoso de baixa ofensibilidade, que furtou alguma coisa. Quando eu digo furtou, não é aquele que puxa o celular da mão dos outros, nada disso, com violência não. É aquele que estava roubando roupa numa loja de departamento, alguma coisa assim, foi pego ali pelas câmeras. Uma pessoa que, né, tá fazendo aquilo ali, às vezes, né, por um motivo, às vezes, bobo até. Eu falava para ele, cara, olha só, tu quer sair daqui, quer ir para a boca de fumo. Olha para a cadeia aí. Aqui dentro da cadeia tem o cara mais rico que a gente já conheceu na vida. O cara mais rico que a gente conheceu na vida está aqui preso. A nossa referência no crime. O cara mais poderoso que tem no crime aqui. É um cara que, se ele sair aqui e quiser ir morar lá no Japão, quando ele sai da cadeia, ele vai morar no Japão como rico, porque ele tem dinheiro para isso. Tem muito dinheiro, não é pouco não. Pergunta para ele se valeu a pena, cara. Ele está 20 e poucos anos preso. Ele viu a neta dele virar mãe. Ele viu a neta dele virar mãe. Ele virou bisavô aqui dentro. Tu tem ideia do que é isso? Valeu a pena? Tu acha que valeu a pena? Ele com certeza vai vestir uma força tão grande que ele vai falar, valeu a pena, pô. É isso aí mesmo. Mas não vale a pena, cara. Tu quer... Pensa bem, você vai sair daqui e vai pra boca de fumo. O máximo que você vai conseguir chegar, se você der muita sorte mesmo, tiver muita concentração mesmo, você vai chegar ao que ele chegou. Se você der mais sorte ainda de viver, você vai chegar onde ele chegou na cadeia também, ficar 30 anos preso. Porque a sorte não é essa, a sorte é a morte. Entendeu? Vale a pena isso? É isso. Pra mim, não vale a pena. Eu fiz essa reflexão na cadeia várias vezes. De falar, caramba, vou sair daqui, voltar pro crime? Pra quê? Ah, vou me transformar num mega traficante, ter dinheiro pra caramba. Provavelmente, em 99% dos casos, eu vou ser preso. Se eu der muito azar, eu vou morrer. E é isso. A vida é isso? Traduz nisso? Não. Vou tentar de novo. E eu tô aqui agora, Caetano. Tô tentando de novo. Tá tentando outra vez. Tô 5 anos, quase 6 anos, na rua, em liberdade, tentando de novo. E, graças a Deus, tenho sido bem sucedido nisso. Sua história é uma exceção? Porque muitos morreram. Claro. Muitos. Com certeza. Com certeza absoluta. Eu sou uma exceção. Seria ótimo que fosse uma regra. Seria ótimo. Mas eu sou uma exceção verdadeira. Viva. Assim, é 1 em 1 milhão, infelizmente. Agora, eu acho que a gente teria que fazer um esforcinho para não ser. Assim como também transformar um trabalhador num vencedor. Tem um grande preconceito, né, Saulo? Pô, eu tô falando com você aqui, eu te conheci, eu sei da tua história. A gente está divulgando aqui através do podcast, mas o preconceito ele é muito grande. Você daria emprego por um ex-traficante, ladrão, um cara que cometeu um crime, matou alguém? É difícil hoje você encontrar assim, na sociedade uma opinião favorável a isso. O preconceito nasce da onde? Da ignorância, da falta de conhecimento. Então, se você não conhece aquela pessoa ali, não sabe quem é aquela pessoa, dependendo da aparência dela, você já vai julgar se você já tiver algum preconceito dentro de você. Dependendo do jeito que ela gesticula, você já vai julgar. Agora, se ela já vem, ela já praticou uma coisa errada em algum momento da vida dela, é difícil. É complicado? É. Mas essa oportunidade nasce de um outro ser humano. Não nasce de uma pessoa qualquer. Uma pessoa que tem empatia pelo ser humano e consegue acreditar no outro ser humano, é difícil e é raro, infelizmente. Mas tem muitas pessoas. Eu acabei de ver podcast de um cara aí, que ele é ex-presidiário também, que ele tem uma empresa de super sucesso, que 90% do quadro dele de funcionários, ele mesmo que falou isso, nem sei se é verdade isso, né, porque eu não fui verificar ainda, eu
costumo verificar e pesquisar as coisas, é ex-presidiário. Porque ele faz entrega, a empresa dele de entregas, e ele, o nicho dele é entrega dentro das comunidades, que é um lugar, né, que você tem que saber. Quem não tem as manhas não entra, né? Quem não tem Dentro da comunidade. Tenta, então, mano. ele tem esse serviço, que presta muito bem prestado, e a empresa dele é de sucesso, é milionária já. Ele já é milionário com essa empresa dele aí. Mas ele dá oportunidade para as pessoas, entendeu? Entendi. Porque é uma pessoa comum, cara, na verdade. Aquilo ali é uma pessoa comum. Ah, um monstro. Em algum momento ele teve que ser um monstro. E qualquer pessoa também pode ser um monstro em algum momento. Você mesmo pode, por alguma razão, se transformar num monstro da noite pro dia. Nunca se sabe. Principalmente dependendo da narrativa que é atribuída, né? Isso também. Eu tô falando assim, o ser humano mesmo. Tanto que o crime de homicídio não é o homicídio por emoção, não é tão criminalizado pela justiça, não é uma pena tão pesada. Não é nem hediondo você matar uma pessoa. Não é nem crime hediondo. Você chegar em casa, sei lá, chegar em casa ter Ser surpreendido com alguma situação que te decepcione muito e mexa com um psicológico de uma tal maneira que você venha tirar a vida de uma outra pessoa. Ou na rua, uma briga, a pessoa fala alguma coisa, tá com um dia pesado, já vai, tira a vida da pessoa. Não é tão... Porque é uma coisa comum. É do ser humano isso, infelizmente. Saulo, você foge da polícia, da cadeia, pelo buraquinho lá do ar-condicionado, e vai direto pro morro mais próximo ali, que não era da mesma facção. Depois, você consegue, através desses traficantes desse morro ali próximo, o acesso à Rocinha. Lá você se torna um dos frentes, digamos assim. Não é o frente, mas assim, dos principais traficantes que, através da educação que tu já tinha dentro da matemática, organiza o tráfico de droga dentro da Rocinha. E, de repente, você começa a ganhar grana com isso. Como é que foi até o momento que você decide, cara, não quero parar? Eu cheguei na Rocinha com a proposta de, na minha cabeça, ganhar dinheiro para poder comprar minha liberdade de novo. Fugir, trocar de nome, trocar tudo e ir embora. Só que ali as coisas foram acontecendo, assim, foi muito acelerado. Em 6 meses eu cheguei, eu não tinha onde dormir, eu dormia onde o rapaz lá arrumava para dormir. Eu comia quando ele comia também. Eu não sou de ficar pedindo, eu não peço nada para ninguém, eu tenho esse defeito, esse orgulho. E assim, eu não tinha nem roupa para vestir direito. E fiquei ali, fui dando meus conselhos, dando meu espetáculo, fui fazendo uma coisa aqui, ele foi deixando eu fazer, pode fazer, vai lá. Tanto que daqui a pouco, em 6 meses, eu já estava diferente, já era outra pessoa. Até a pele era diferente, eu costumo dizer. Já era rico, estava com muito dinheiro, movimentando muito dinheiro para ele e para mim, para a Rocinha, porque a Rocinha vinha de uma situação bem arcaica, assim, nos modus operandi lá, e eu fui mudando aquilo ali, modernizando, e aceitavam as minhas ideias. O primeiro laboratório de refino foi na Rocinha, nesse período, né? Verdade. Eu fui o idealizador disso, eu fui bastante criticado assim, pelos meus amigos mesmo, falando que não ia dar certo. Mas quando deu certo, botei as pessoas para contar dinheiro, né? Bastante dinheiro. Não é um orgulho, não falo com orgulho, porque eu sei dos males indiretos ali que isso causa. Inevitáveis, os males inevitáveis. Não existe tráfico de droga que vai ser bom, não existe crime que vai ser bom para a sociedade. Assim, mas para o criminoso que está ali a situação é outra, e para a comunidade também a situação é outra, porque se não tem ninguém para eu pedir um gás, para eu pedir um remédio, mas tem um rapaz ali da Boca que pode me ajudar. Infelizmente, é a ele que a comunidade às vezes recorre, entendeu? Agora, que a comunidade quer aquilo ali dentro da comunidade, acho que não. Acredito que não. Ninguém quer ninguém armado na sua porta, ninguém quer a trocação de tiro de manhã. Ninguém quer. Acho que não. Mas
é uma coisa, é o jeito. O Estado não chega ali. O Estado veio com um projeto das UPPs aí. Colocou lá as UPPs, mas não cuidou do social da comunidade. Chegou com a polícia lá dentro só apenas. Vai para onde isso? Não vai para lugar nenhum. Não adianta, não tem como. Porque, por incrível que pareça, cara, uma coisa que eu vou te falar aqui é uma coisa louca de se falar, mas eu estou falando da realidade, que choca um pouco as pessoas. O PP entrou na Rocinha. Os moradores, na época, que me relatavam que eu tinha contato, falavam o seguinte: cara, o PP acabou com o morro. Não tem mais bandido na rua. E o que acontece? O nego tá dando uma facada no outro por aí, cara. É briga de marido e mulher e dando facada um no outro. Quando tinha os bandidos, não tinha isso. Tá entendendo? Quem coibia o crime dentro da favela, dentro da comunidade? É nego roubando, as pessoas, os ladrões entrando na casa dos outros, roubando televisão, roubando tudo. E na época do tráfico, tinha, óbvio que tinha. Só que num número muito inexpressivo. Ah, era melhor com o traficante? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a UPP tinha que chegar com uma proposta parecida com o que o traficante estava fazendo ali, o social. Por incrível que pareça, a parte social. E você cuidar dos problemas do morador, ter onde o morador desabafar e os seus problemas. Eu ficava na Rocinha quase que o dia inteiro atendendo o morador, problema de morador, de casa, de filho que brigou, de aluguel que não pagou, de o cachorro tá latindo alto, o som tá muito alto. O dia inteiro resolvendo isso, Caetano. Eu ficava fazendo meus negócios e resolvendo os problemas da comunidade. Porque é isso, nosso papel ali é esse. Porque a pessoa não vai sair dali e vai lá na delegacia da parte. Ó, meu marido não tá pagando a pensão. Meu filho tá 3 meses que ele não manda nenhum real para mim. Tu acha que eles vão botar na justiça? Vai lá na delegacia reclamar? O oficial de justiça vai vir lá notificar o cara na comunidade? Muito difícil. Então ia em cima do bandido, né? Do traficante. Que chamava o cara para conversar. Cara, paga, cara. Ajuda, cara. Senão a gente vai ter que entrar na conversa de outra maneira. Entendeu? Entendi. É assim. Tá erradíssimo. Tá errado. Com certeza tá errado. Mas é o que acontece de verdade. Só a hipocrisia que vai deixar as pessoas ter interesse em saber dessas coisas e falar. Isso é um absurdo ele falar isso. Mas é o que acontece. É a realidade, né? É a realidade. E aí a mídia fez você virar nessa época o Barão do Pó. O Barão do Pó da Rocinha, atraindo cada vez mais atenção para você. O alvo cada vez mais nas tuas costas. Até o momento que tu fala, cara... E agora eu vou escrever, estou acabando de escrever o livro, a gente deve lançar esse ano ainda, que é sobre toda essa história. Aí, quem quiser saber os detalhes vai ter que comprar o livro lá. Até coisas absurdas terão ali no livro. Tá terminando ainda, não tem? O título ainda não pode ser divulgado, né? Tem o título, mas eu não posso divulgar ainda, porque nem está registrado. E aí você decide sair da Rocinha com a sua família, fugir novamente? Por quê? Quando? Na verdade, a minha ex-mulher saiu no jornal. E ela ficou com muito medo de ficar na Rocinha, porque provavelmente ia ter operação em cima dela. E ela saiu da Rocinha com meus filhos. E eu era muito conectado com meus filhos, muito mesmo. Eu era assim, muito presente na vida dos meus filhos e eles na minha vida. Eu sofri muito com aquela ausência deles ali, muito. Eu não tinha planos de sair da Rocinha naquela época ali. Mas eu tinha planos de um dia sair do crime de novo, né? Porque eu nunca gostei da vida do crime, assim. Nunca tive aquele prazer de estar ali, vivendo aquilo ali. Que eu sei que tem amigos que buscam ter esse prazer para poder até amenizar a sua trajetória. Eu nunca tive. E passou um tempinho assim depois, eu me organizei tudo e fui ao encontro deles. E dali ela foi para Minas, um sítio que eu comprei, e posteriormente eu fui para o Nordeste com ela e com meus filhos. Só que num dado momento, como o casamento já não existia mais, o casamento já tinha afundado, já tinha acabado, eu resolvi acabar com o casamento. Porque uma coisa é você estar casado com uma pessoa que você vê 2, 3 horas por dia, que era o que acontecia na Rocinha. Outra coisa é você tem que conviver com a pessoa, né? Que você já não aguenta mais estar casado com ela.
E foi isso que aconteceu. E quando a gente viajou para o Nordeste, eu falei que eu não queria mais estar casado com ela, que era para a gente se separar e tal. Infelizmente, ela recebeu muito mal essa notícia e ficou louca. Saiu do eixo da normalidade dela e tentou se matar, falou que ia matar meus filhos, que ia me matar e tudo. E eu persisti nessa decisão e ela, com todas essas crises todas, eu fiquei ali amparando ela ali, porque eu achava que eu devia isso a ela, né, como amigo mesmo. Mas chegou um momento que ela falou que não, eu vou fazer o que você quer. Depois de um mês assim de crises dela, ela falou, vou fazer o que você quer, vamos separar. Mas com uma condição, a gente vai passar o final de semana de marido e mulher lá na casa de praia da gente, que era em Maragogi. Acho que é litoral norte de Alagoas. E fomos para lá, e lá eu fui preso. Entendeu? Lá... Por conta de filmagem? Não, eu nunca filmei, eu nunca divulguei nada meu, nunca. Porque eu tinha medo, não fazia. Eu fiz porque ela foi uma exigência dela mesmo, entendeu? De me declarar nas câmeras e tal, ela que fez. Mas isso não foi postado em lugar nenhum. Não teve nada disso. Que a mídia conta que foi por conta da tua ex-mulher que postou no Orkut na época, nas redes sociais, mas não foi conseguiram postado. chegar. Não foi postado, nada disso foi postado. Essas imagens que foram veiculadas no Fantástico foram encontradas no computador depois da minha prisão. Depois da prisão. No computador dela, entendeu? Então aquele relato todo... É mentira. É mentira. Pode procurar, se for ver direitinho, ver que as datas não batem com o que é falado. Mas realmente aquelas declarações ali eu fiz naquele momento ali por ela mesmo, pela condição psicológica dela, estava muito difícil. E eu fui preso ali e fiquei ali de 2008 até 2019, finalzinho de 2019. Fui preso no começo de 2008, que fez o total de 12 anos. Saí por causa da educação, porque além de passar em 5 faculdades diferentes, ganhar vaga em 5 faculdades diferentes através do Enem, eu passei em 4º lugar na Universidade Federal Fluminense para matemática e saí para estudar. A juíza se rendeu, né? Foi contra o Ministério Público e se rendeu e me deu a oportunidade de sair para estudar. Então, com muito medo, né? O que te colocou como principal liderança da Rocinha em termos de organização foi praticamente a instrução, né? Foi praticamente com certeza. A educação ali que tu desenvolveu fazendo faculdade de matemática. E, de repente, você é preso, está na cadeia. E aí, essa história que ela é bastante interessante, porque lá dentro você não tinha mais perspectiva, né? Você estava preso, não tinha mais... assim, tudo acabou de novo. Segunda vez, agora tu estava preso, acabou para você. E a única chance que você tinha para reverter o quadro foi a educação. E novamente a educação bate à sua porta e você consegue passar na universidade. E essa história ela é tão impactante porque acho que nem você mesmo acreditava nisso. Você acreditava que através da educação você sairia? Não acreditava. Eu acreditava que eu ia passar no Enem, que eu ia tirar uma nota boa. Isso aí eu acreditava, com certeza. Mas o que te deu força? Você fala, cara, eu vou levantar hoje e vou lá fazer a prova do Enem? Para poder amenizar minha pena? Eu já estava sem esperança nenhuma. Eu vinha por uma sucessão de negativas do juiz o tempo todo. Tudo que eu pedia, se eu pedisse, não, eu vou sair para salvar 300 crianças de morrerem. O juiz ia falar, não, você não. Deixa as crianças morrerem. Tava assim, entendeu? Então não tinha esperança nenhuma de nada. E um dia uma professora que é minha amiga até hoje, minha amigona mesmo, do meu coração, a Cris. Beijo para você, Cris. A Cristina Neves. Cristina. E ela passou, e eu tinha uma relação de amizade assim superficial, né, com os professores todos da escola, porque eu frequentava a escola, já tinha dado aula na escola, dava aula de pré-vestibular, pré-ENEM, para os alunos ali, para os presidiários. Dentro da cadeia? Dentro da cadeia, dentro do semiaberto. Tinha. No semiaberto, a escola é aberta à circulação. Você pode entrar, sair, pode pegar livro,
Pode, né? Com respeito, sempre com muito respeito, muita tranquilidade. E eu estava ali sentado assim na saída da escola, conversando com os amigos. A professora falou, Saulo, com um monte de papel, por que tu não faz prova pro Enem, cara? Abriu a inscrição. Eu, bem idiota mesmo na época, confesso que eu fui bem idiota mesmo, falei, futuro nenhum isso, Cris. Tu acha que o juiz vai me soltar? Não quis me soltar para trabalhar, não quis me soltar para nada. Mas já tinha carta de emprego, eu tinha arrumado 3 cartas de emprego. Eu arrumei 3 pessoas dispostas a me dar um emprego para trabalhar, que é coisa quase impossível, mas eu arrumei. Devido a toda a minha trajetória na vida mesmo, meu jeito de agir, que as pessoas sabem que Saulo é correto, é honesto, é uma pessoa correta, independente de qualquer coisa ele é. E me deram essa oportunidade, mas o juiz não deu. O Ministério Público foi lá, fiscalizou, viu que era tudo certinho, tudo bonitinho com a empresa, mas não quiseram deixar. Então eu estava sem esperança nenhuma, já estava pensando até em fugir da cadeia. Sem brincadeira. De novo. Falei, agora ferrou mesmo, porque se eu fugir, acabou, eu vou morrer, não vou mais voltar. Eu vou dormir com uma granada sem pino, dia e noite, não vou voltar para a cadeia mais. Aí eu peguei, ela falou isso, e na mesma hora eu falei assim, caraca, eu tô sendo idiota, né, cara? Porque tinha uns amigos ali assim, aí eu falei, sem futuro isso aí, Cris. Não dá mais não, para mim mais não, Cris. O Estado não acredita mais em mim, não. Ela olhou para mim querendo falar assim, que idiota, que imbecil, mas não ia ela falar. Ela te confessou isso ela depois? Não ia falar, né? Não, ela teve esse sentimento, com certeza. Ela morre de rir quando eu falo isso. Não fala nada não, ela morre de rir, dá umas gargalhadonas assim, gostosa de ouvir, mas... com certeza, pelo tom da gargalhada, exatamente. Né? Aí eu falei, me dá aqui então esse papel. Aí fui preencher, mandei, esqueci da prova. Chegou um dia lá, hoje é a prova do Enem, hein? Tirar os presos aí para a prova do Enem. Aí lá foi eu fazer a prova, fiz. Consegui a vaga em 2 faculdades, mas tirei uma nota baixa. E aquilo ali de eu ter tirado a nota baixa me mordeu. Que eu falei, caraca, que isso? Mexeu com o teu ego? Mexeu com o meu ego, mexeu com a minha vaidade. Vou fazer o ano que vem. Vou estar aqui mesmo, não vou para lugar nenhum. Ano que vem vou fazer de novo. Vamos ver como é que vai ser. Aí no ano seguinte, você vê, quem faz a prova do Enem, você entra ali numa... Você entra selecionando as vagas que são possíveis com a sua nota, né? E quando a nota é baixa, você tem pouquíssimas opções, né? Aí, quando no ano seguinte eu já tinha todas as opções, menos medicina, né? Que é a mais difícil, que é uma nota muito alta. Mas assim, eu tinha todas as opções e... Então tu tirou uma nota bem alta. Tirei uma nota boa. Redação, tirei então... Tirei 700 e pouquinho. 700 e pouquinho. Quase que deu para medicina também. Quase que daria, mas eu nunca quis ser médico, não. Mas... Fiquei ali naquela, falei, tá bom, fui tentando. Direito, estatística, várias coisas. Eu fiquei tentando, o juiz sempre que não. Minha esposa saía para fazer minha matrícula por procuração, saía do trabalho dela para fazer. E chegava lá no juiz, não. Aí eu passei para 4º lugar, consegui 4ª colocação na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Que eu estava preso em Niterói, né? Aí a juíza... Dessa vez não tinha... No juízo de retratação, que assim, se você for conversar... Até os professores falam mesmo isso. Que é quase impossível o juiz se retratar, né? Mas a juíza se retratou e me deu essa oportunidade. No juízo de retratação? De retratação, no agravo. A juíza deu e... Lá foi eu estudar contra tudo e contra todos. Ninguém acreditava que eu ia voltar para a cadeia para dormir, porque é muito difícil mesmo. Confesso que eu pensei em não voltar. Pensei. Mesmo depois de 12 anos preso. Mas não tem como, assim, você não voltar, né? Com a proposta que eu já estava com um propósito na minha vida. Falei, não, com um propósito na minha própria vida. Falei, não, vou voltar. E voltei, os guardas, os policiais penais, né? Que hoje é policial penal, antigamente a gente chamava de guarda de DESIP. Ninguém acreditava também, tinham feito bolão para dizer, o Saulo não vai voltar. Não vai voltar. Já tinham feito essa premonição e os presos todos, eram 600 presos lá. Quando eu voltei, a cadeia parecia que ia desmoronar. Todo mundo batendo na grade toda. Foi muito emocionante para mim aquilo ali. Cara. Te deu força para poder continuar. Me deu. Aí todo dia eu ia. Não, você é hostilizado, né? No final das contas... Até lá é hostilizado por estudar? O preso é hostilizado. Quando ele por quem? sai Pelos e volta... próprios? Quando volta para as próprias pernas. Por todo mundo. Por todo mundo você é hostilizado, cara. Caramba. Pelos guardas, pelo diretor da cadeia,
pelos funcionários. O único que não te hostiliza com certeza absoluta é o professor. Só ele. Ali pra poder... Aquele ali fica ali recebendo o seu desabafo, te dando conselhos bons, mudando seus paradigmas de pouco a pouco. São heróis ali dentro. Não todos também, não são todos, mas a maioria fala: não acredito que tu vai voltar com as tuas pernas pra essa merda aqui, cara. Esse lixo aqui. Podendo ficar em casa com a tua família, tu veio voltar pra cá. Tu é doido? Mas e aí, vou ficar foragido? Enfim, voltei com muito sacrifício e fiquei indo e voltando durante 2 meses, mais ou menos. Que aí me colocaram a tornozeleira eletrônica. Mas a justiça tirou a vaga da Universidade Federal Fluminense. É uma coisa doida falar isso, né? Como assim? Não entendi. Então, vou te explicar. Me deram A o possibilidade... direito de ir para a faculdade. Sim. Então, eu tinha que chegar na cadeia até meia-noite. Eu saía 10 horas da faculdade, tem 2 horas para chegar até meia-noite. Quando eu ganhei, progrediu para o regime aberto, coloquei a tornozeleira eletrônica, a juíza falou que eu tinha que chegar em casa até 8 horas da noite. Como que eu vou chegar até 8 horas se a minha faculdade em Niterói? E eu morava na Tijuca, morava no Rio Comprido. Como que eu vou sair de lá e vou para a faculdade chegar em casa até 8 horas? E eu, com muito medo, eu não ia para a faculdade. Então, eu perdi o primeiro semestre da faculdade. Como era o primeiro, eu fui jubilado, que se chama, é assim a expressão. Eu perdi a vaga. Até conversei com... Porque eu pedi para a justiça para rever meu horário e ia ser revisto, com certeza. Foi um erro da justiça. E foi revisto, só que demorou 3 meses. Foi o tempo. Eu perdi todas as provas, perdi tudo. Que foi aí que eu fui procurar a faculdade de Direito, que o juiz tinha negado para eu fazer, mas a minha matrícula estava lá. Eu resgatei essa matrícula e fiz Direito. Me apaixonei pelo Direito. Você apaixonou? Me apaixonei. Por aquilo que é o teu algoz, que é a justiça, que é o direito em si. Maravilhoso, maravilhoso. Estou amando. Gosto muito. E você terminou a faculdade e você ainda estava preso? Não. Eu digo assim, cumprindo pena? Não, terminei agora. Eu saí em 2019. Saiu em 2019. Para poder fazer faculdade. E até o final de 2019 eu fiquei indo e voltando. Eu saí em agosto. Até o final eu fiquei indo e voltando. E em janeiro, assim, em fevereiro, eu ganhei o monitoramento eletrônico. Aí eu já ia para casa. Aí em 2020 eu já comecei a fazer a faculdade de Direito mesmo. Entendeu? E estou até hoje, em 2025. Me formei agora no primeiro semestre no segundo semestre do ano passado eu me formei. E fiz a prova agora no meio do ano. Passei. Na ordem. Cara, parabéns, show de bola. E a questão da família, cara, porque agora você tem uma outra família, uma outra esposa. Aquele passado ficou para trás. Agora não, né, Caetano? Minha esposa já está comigo há 15 anos e 2 meses. Isso que eu quero entender, cara. Minha esposa, como é que é, minha mulher. Como é que é para um preso? Me visitou a minha cadeia praticamente toda e estamos juntos agora, juntos mesmo, né, em liberdade. Há 5 anos eu estou na rua, entendeu? E ela ficou 11 anos 11 anos contigo preso? 11 anos comigo preso. Nunca faltou uma visita, sempre foi a primeira a chegar. É isso. Te deu muito apoio, né? E aí, na pandemia, a gente ficou em casa, a gente acabou fazendo uma criança, né? Geramos uma criança. Olha, na época da pandemia... 4 anos. Meu filho está com 4 anos. Na época da pandemia foi o momento em que muitos casais se separaram porque não tinha a gente tava, aquela coisa que você falou, a convivência, né? A gente estava louco de saudade. Louco de amor. A gente estava ao contrário. Tava querendo ficar trancado mesmo junto, eu e ela. E foi o que aconteceu e nasceu o nosso filho, lindo, maravilhoso. Se você quiser, eu empresto ele um pouquinho para você. Ficar umas 2 semaninhas lá com ele. Não. Eu te empresto, que você vai amar. Quantos anos? 4 anos. 4 anos. Pô, deve estar falando de tudo. Maravilhoso, maravilhoso. Caramba, cara. Excelente pessoa. Quer dizer que então aí... Tua vida teve essa mudança drástica, assim? Teve uma mudança drástica, Assim, é muito legal, cara, assim, de eu pensar que um dia eu estava naquele lugar onde eu estava, com aquelas pessoas ali, assim, com tudo quanto é coisas ruins acontecendo o tempo todo, que o sistema prisional no Rio de Janeiro é uma coisa horrível, assim. Ele é projetado nos detalhes para te destruir de todas as maneiras possíveis, destruir toda a sua... Eu sei que a sociedade, quando escuta isso, a maioria das pessoas vão a êxtase, acha maravilhoso isso, né? Exato. Só que assim,
Comigo não teve tanta interferência, porque eu já estava firme. Agora, com um bandido novo, jovem, ele sai de lá pior, muito pior. E ele vai sair, porque a gente não tem prisão perpétua, a gente tem um sistema progressivo de pena que é elogiado no mundo inteiro, a nossa lei. Eu não acho que a lei seja ruim, não acho que a lei seja ruim. Eu acho que ela é ineficaz em muitos momentos, mas ela não é ruim. E você tá ali o tempo todo atingindo aquela pessoa só com coisa ruim, aí você quer que ela saia para a sociedade ressocializada? Quer que ela saia boazinha? Tu quer encontrar ele pela rua e tá tudo bem? Não vai estar tudo bem. Isso que a sociedade tem que perceber, cara. Que não vai ser com ódio, com violência, com mais violência, você tratar uma coisa que já estava fora do nível ali de equilíbrio social, que já vem sendo perturbada já desde que nasceu, aí você coloca dentro do encarceramento e trata a pessoa como um bicho, como um animal. E pior, trata até a família dele, que não tem nada a ver, como um bicho, como um animal, e a sociedade batendo palma, achando lindo isso, que morra. Que a gente vê isso aí direto. Mas você sabe que esse ódio é alimentado todos os dias quando a gente vê a injustiça nas ruas. Como você falou, foi trabalhador de Correios, eu sou trabalhador de Correios, mano, eu fui assaltado dentro da minha unidade com a arma na minha cabeça. Então, existe uma mensagem aqui que a gente precisa passar, através até da tua história, dessa inspiração, dessa história que, como você está falando, que a gente precisa, sim, ressocializar esses presos, esses ditos monstros, né, por algumas pessoas, porque nós precisamos passar uma mensagem aqui da tua história, transmitir principalmente para esses jovens que existe uma oportunidade de ressocialização e talvez seja a educação um papel principal. Eu acho que, porque hoje a mensagem que se tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e você deve saber melhor do que eu, a mensagem que nós temos na sociedade hoje é bandido bom e bandido morto. Pois é. E a realidade que a gente encontra hoje, que a gente vive hoje, que o trabalhador, o estudante, a dona de casa, o cara que acorda cedo para trabalhar, ele está ali no ponto de ônibus, é que vem um bandido, vai lá e furta o telefone dele para poder vender, para poder comprar, traficar, para poder fazer alguma coisa. Então, qual é a mensagem que o Saulo hoje pode transmitir, principalmente para esses jovens que estão no mundo do crime e para aqueles que estão pensando ou que em algum momento surgiu uma oportunidade? Porque, como a gente falou aqui, eu sou trabalhador, tem trabalhadores que vivem no limite, que quer algo melhor, que precisa avançar, que precisa evoluir, mas que o Estado não garante essa evolução, as oportunidades não aparecem. Pelo contrário, é como você mesmo descreveu aqui, a oportunidade que te apareceu foi uma oportunidade do mal, que te jogou lá dentro e foi te empurrando cada vez mais precipício abaixo, até o momento que você determinou dentro de você, o teu orgulho, o teu ego determinou dentro de você a tua mudança de trajetória. E hoje você é o Saulo, bacharel em Direito, aguardando a sua carteira da ordem, pai de família, o esposo, né? E tem uma família linda, um filho de 4 anos, como você falou. Qual mensagem você pode passar hoje para essa juventude? Cara, assim, bem difícil isso aí, é a parte mais difícil que tem essa daí. Muito difícil, porque a sociedade já deixa tudo muito pronto. Tá tudo muito pronto para você não conseguir nada mesmo. As coisas já, antes de você nascer, já tá tudo ali pronto para você não conseguir nada. Não ter futuro. Você não tem futuro como pobre, como favelado. Na verdade, é isso. Primeiro, está estabelecido isso. E a gente já nasce ali lutando contra tudo e contra todos para tentar reverter isso de alguma forma. Vai abastecendo nossos sonhos com a mídia, com a televisão, com uma novela, achando que a gente vai conseguir, com um discurso de um coach, a gente vai achando que vai conseguir, com um político que está prometendo melhorias, a gente está achando que vai conseguir, mas de fato a realidade mesmo, infelizmente, não é essa. O que a gente vê não é essa. É um monte de gente mesmo invisível que vai nascer e vai morrer invisível, que ninguém quer saber. A sociedade, de maneira geral, não quer saber de nada disso. Entendeu? As pessoas só querem saber de si. E sim, óbvio que é horrível você ter um bem, né,
furtado ali por uma pessoa, ou com a arma, com grave ameaça, ou até tirando a vida de um familiar seu para roubar alguma coisa seu. Óbvio que é inegável isso aí, não tem o que discutir isso. Só que o problema não é só esse, não é só aquilo ali. Aquilo ali é a última gota do problema. É o último estágio do problema. Os erros vieram todos antes daquilo ali. Então a gente tem que cuidar o quê, que eu acho? Para a sociedade primeiro, antes de falar com o jovem. A gente tem que pegar o problema e olhar e entender ele. Com verdade, sem hipocrisia. Olhar para a criminalidade e ver o que está fazendo com que a criminalidade vença. É fácil isso daí. Isso aí é fácil. Porque a gente já encontra milhares de problemas que são fáceis de ser resolvidos com criatividade e com a devida distribuição de renda que o governo deveria fazer. E a gente vai diminuindo isso, e principalmente com a educação. Não adianta tu enfiar a educação agora. Porque não é assim. A pessoa não vai para a escola sem estar com o mínimo garantido, cara. Teu pai tá metendo a porrada na tua mãe, tá quebrando tudo, a polícia tá entrando na porta da tua casa, o helicóptero tá arrancando teu telhado pro alto, jogando teu telhado pro alto, não tem ninguém para falar por você, ninguém para te ajudar em nada. Aí tu vai pra escola com fome, não tem comida em casa, teu irmãozinho tá em casa, porque não tem ninguém para ficar, não tem creche, não tem vaga na creche, são milhares de problemas. Aí você quer que a pessoa vá lá estudar e estude, consiga vencer na vida, com todas as bolas de ferro que você colocou aí no joelho dela, amarrado no tornozelo dela. Muito difícil, meu amigo, muito difícil. Assim, tem algumas pessoas que têm uma oportunidade um pouco melhor, que tem uma família estruturada, tem, né, até às vezes uma estrutura física melhor, mais apresentável, que isso também quer dizer muito numa sociedade preconceituosa como é a nossa, né? Os que são ditos brancos aí, né? Tem com certeza uma entrada melhor. E aí acha-se que deu certo. Por que deu certo, cara? Porque foi muito difícil ter dado certo ali. Passou por muita coisa. Olha por tudo que eu passei para dar certo. Por tudo que eu passei para dar certo. Tá se vitimizando. Não estou me vitimizando, não. A vida é assim. Para muita gente é muito pior. E o problema não é superficial. Não é aquele garoto que roubou ali meu telefone da minha mão, furtou o telefone da minha mão. Não é isso. O problema não é só ele ali. Não é eu pegar aquele garoto ali, meter a porrada nele, matar ele, deixar ele ali, jogar ele no rio, tá resolvido o problema. Porque se fosse assim, os problemas já teriam sido resolvidos. A gente, como sociedade, a gente não pode pensar isso. A gente tem que pensar em medidas mais profundas. Buscar a raiz dos problemas, as raízes dos problemas. Ir lá no fundo e começar a trabalhar isso tudo. Dando, primeiro de tudo, dignidade, chance para as pessoas, para terem uma vida digna. Só isso. Ter o básico necessário de qualidade. Só isso. Que a gente tem que tentar conseguir. Agora, para o jovem. Que o jovem olhe para o traficante mais bem-sucedido. E olhe para os que existiram ali na comunidade dele. E qual foi o futuro que eles tiveram. Entendeu? E faça a sua própria avaliação. Vai valer a pena? Não é se compensa ou não compensa. Porque vai ter um dia que vai compensar. Vai ser bom. Mas tem o valer a pena depois. Tem todo o sacrifício que você vai passar se você tiver sorte. E se você não tiver sorte... Aliás, se você tiver sorte, você vai ser preso. Se você não tiver sorte, você vai morrer. É isso. A expectativa de vida é baixíssima no crime. E é certo. A estatística é baseada em fatos reais. Então, se você tiver uma oportunidadezinha, que nem eu tive, pequenininha, para não entrar para o crime, para não se agarrar com o crime, não se agarre no crime. Não vale a pena. Só isso. Show de bola. E, Saulo, a gente está finalizando aqui a nossa pauta. Eu quero, numa próxima oportunidade, quando você lançar o teu livro lá, que eu venha aqui. Vem aqui fazer uma resenha do teu livro. E espero que o seu canal já esteja bem. Não, vai estar bombando até lá. Eu tenho certeza que o pessoal que está aí nos assistindo agora vai estar compartilhando, vai estar comentando aí o que você achou desse episódio com o nosso camarada aqui, nosso querido amigo Saulo de Sá. E compartilha com seus familiares, com teus amigos, deixa o like. Essa é a melhor forma do nosso canal crescer para que o nosso amigo aqui, o nosso convidado, volte aqui ao nosso podcast. E eu quero solicitar você que está nos assistindo aí que apoie o nosso canal. Eu vou deixar um link embaixo nas descrições
para você poder me ajudar a manter aqui a nossa estrutura aqui para poder estar com cada dia mais compartilhando com vocês histórias incríveis, como é a história do Saulo, que foi uma exceção, né, na sociedade. Infelizmente. A mensagem que nós queremos deixar hoje aqui é uma mensagem de transformação, que há esperança, principalmente para os jovens da sociedade hoje, que se encontra muitas das vezes numa sociedade opressora, numa sociedade que cada vez mais está revertida de fake news, que está cada vez mais jogando a nossa juventude abismo abaixo, não só a nossa sociedade, mas como os políticos também. Então eu vou deixar um link na descrição aí para que você me ajude a dialogar cada vez mais com pessoas como o Saulo, com pessoas da sociedade que quer transformar a sociedade para melhor e fazer a nossa voz ser ouvida, fazer a nossa voz ir um pouco além, porque eu tenho certeza que alguém que escutou hoje aqui o nosso podcast, alguém estava precisando ouvir essa mensagem. Alguém que escutou hoje essa história de um ex-carteiro, trabalhador, que se envolveu na vida do crime, que cumpriu a sua pena, hoje é um futuro advogado aqui, já vai pegar a sua carteira da ordem, é um pai de família, hoje foi ressocializado. Então eu tenho certeza que alguém vai se inspirar com essa história. E me ajude a transformar isso, galera. Por isso eu conto muito com o apoio de vocês, a galera que está inscrita no nosso canal aí, apoie o nosso canal. E Saulo, eu quero te agradecer, irmão, grandemente a tua presença aqui, deixar aqui as portas abertas para você vir fazer a resenha do teu livro, com certeza, trazer pessoas que possam também compartilhar essa visão de mundo, essa visão, compartilhar essa história, né, de vencedor, porque é uma história de quem venceu na vida, quem está vencendo na vida, né? Você poderia ter um fim trágico, você poderia ter uma outra narrativa, uma outra história, mas todo esse processo que foi construído, tudo que você passou, fez você chegar até aqui. E eu espero, sim, que daqui em diante você tenha muito sucesso, daqui em diante você possa transmitir e fazer isso virar para outras pessoas, assim, um ponto de partida. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo para você e gostaria de escutar suas considerações finais aí. Agradeço muito o convite, agradeço a participação. Você também foi importante nesse momento aqui, porque você também poderia ter feito umas perguntas bem escrotas, mas você não fez. Não. Vamos. Brincadeira. Eu falei que poderia fazer qualquer pergunta. Brincadeira, totalmente brincadeira. Mas eu agradeço muito. Eu espero que tenha alcance esse podcast. Eu espero que seja relevante, pelo menos algum trecho da história. A minha história não é totalmente ruim, né? Eu tenho uma história boa para contar agora, mas eu espero que ninguém passe pelo que eu passei. Nunca precise passar pelo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Espero que as pessoas consigam chegar onde eu cheguei hoje, que eu acho que é um lugar muito bom. Eu estou muito feliz de estar na posição que eu estou hoje. Mas eu espero que as pessoas, os favelados, as pessoas criadas em favela, igual eu fui, que cheguem onde eu cheguei sem ter que passar pelo que eu passei. Eu espero que o mundo seja assim no futuro, para nós todos. E que o podcast ajude de alguma maneira, inspire e segue, curte, compartilhe. É isso aí. Galera, obrigado aí por ter nos acompanhado até aqui. E fica aí a dica do nosso amigo Saulo. Saulo, brigadão, cara. Obrigado, meu amigo. Tamo junto.